Enquanto você tentava entender como o Brasil chegou a esse ponto, a própria mídia tradicional confessou, ao vivo, o que todos nós já sabíamos. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Ó, bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Existiu um pacto velado entre os grandes veículos e o STF. O objetivo? Tirar Bolsonaro de cena a qualquer custo. Eles dizem isso sem um pingo de vergonha na cara, na maior cara de pau. É de dar nojo. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. Eles usam esse papinho furado de defesa da democracia para justificar que fizeram vista grossa enquanto o STF se inchava de poderes absolutos. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo. O erro crasso, ou intenção maliciosa, foi acreditar que, após a ameaça do bolsonarismo, esses ministros simplesmente voltariam a seguir a Constituição e largariam o poder de lado. Mas onde já se viu dar poder ilimitado a quem tem inclinações de ditador e esperar que eles o devolvam? A história prova, ditadores só saem quando são tirados. Eles não sabem abrir mão do controle. E esse sistema, que agora reclama da criatura que ajudou a criar, é o mesmo que pavimentou o caminho para o que vivemos hoje. Mas como esse monstro ganhou dentes tão afiados? A resposta está no movimento estratégico de bastidores. Você já se perguntou por que o comportamento do STF mudou tão drasticamente em 2019? O mistério é resolvido quando olhamos para o desespero de Dias Toffoli. Isso é que deu uma informação factual, que estava correta, que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. A perseguição a Bolsonaro chegou exatamente quando a Lava Jato estava chegando perto demais de Toffoli. Quem seria a pessoa sobre a qual você está falando? E qual o contexto da conversa? É isso. É um amigo. Toffoli. Para estancar a sangria, ele abriu o inquérito das fake news e, num lance nebuloso contra as regras, escolheu Alexandre de Moraes como relator sem qualquer sorteio. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. Quando um homem poderoso burla a lei sem sofrer consequências, ele percebe que seu poder é quase ilimitado. Digo quase, porque o Senado poderia ter freado isso. Mas quem mandava lá? Davi Alcolumbre. Desde então, os ministros vivem num céu de brigadeiro, sem risco de impeachment, graças ao revezamento entre Alcolumbre e Rodrigo Pacheco na presidência. Eles assistiram à censura contra a revista Cruzoé e não moveram um dedo. A mídia tradicional via tudo e silenciava. Estamos vivendo um momento de confissão podre, onde os próprios jornalistas admitem que sabiam de tudo. Isso foi um pacto velado. E se você acha que a narrativa de golpe é para proteger o país, você precisa ver o que eles realmente estão tentando esconder. O mistério aqui é simples. Por que manter viva a narrativa de golpe, que nunca teve provas? A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. Porque o sistema está sujo e precisa colher os benefícios de ter Bolsonaro inelegível, simples assim, já que ele era o inimigo declarado da Globo. É um teatro de excepcionalidade onde todos fizeram vista grossa. Até o caso do amigo do meu pai, envolvendo Toffoli, foi usado pela mídia como um recado, mostrando que eles sabiam dos podres, mas preferiram o pacto. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido
se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. O inquérito das fake news virou um instrumento puro de perseguição. E agora, até Romeu Zema entrou no radar desse autoritarismo. Eles tentam sufocar qualquer oposição real enquanto pavimentam o caminho para Lula. Mas, para entender por que essa sede de poder absoluto sempre termina em ruína para quem a exerce, precisamos olhar para quem tentou domar o destino há milênios. Vou te mostrar como o que aconteceu na Roma Antiga explica exatamente o que esse pacto atual fez com o Brasil. E você não vai acreditar na semelhança. Júlio César, um dos maiores estrategistas da história, também acreditava que poderia usar poderes excepcionais para reorganizar a República. Ele forçou o Senado, cercou-se de aliados que fechavam os olhos para suas ilegalidades e se tornou ditador perpétuo. O sistema romano, assim como o nosso, achava que poderia controlar César ou que ele abriria mão do poder quando a crise passasse. A semelhança é assustadora. O STF hoje age como César, que não aceita limites. E o nosso Senado atua como aqueles senadores romanos que, por covardia ou ganância, permitiram a destruição das leis em troca de influência. Mas a história nos ensina que o poder absoluto corrompe tanto quem o exerce, quanto quem o permite. Assim como em Roma, onde o excesso de poder levou ao colapso, o sistema brasileiro está esticando a corda ao máximo. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. O pacto velado entre mídia e STF foi exposto. Eles confessaram, mas a história de figuras como César também nos lembra que o povo e o tempo são os juízes finais. A indignação que você sente hoje não é em vão. É o sinal de que a consciência brasileira despertou. Eles podem ter o controle das cortes e das redações, mas não tem mais o controle da verdade. O sistema está nu, e uma vez que você enxerga a engrenagem, não há como desver. A esperança reside no fato de que nenhum pacto de canalhas sobrevive à luz da realidade por muito tempo. E você? Vai continuar acreditando na narrativa oficial ou vai confiar no que seus próprios olhos estão vendo? A história está sendo escrita agora, e o silêncio deles é a prova de que o medo mudou de lado. Reflita sobre isso. Não se esqueça de dar um like, compartilhar e comentar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.